Pergunte ao mestre e já começa com uma pergunta para o próximo domingo, que você vai ter a resposta depois. Então, Vini, você vai ser o responsável pela pergunta, já que ninguém perguntou. Pergunte aí. O que eu preciso estar fazendo para correr os meus primeiros 10 quilômetros? Nossa, isso que é uma pergunta profunda, hein? Cadência, quantidade de passos por minuto que você faz na corrida. Varia de acordo com o ritmo. Tá quanto aí, Vini? 10 quilômetros. 10 km por hora, um pace de 6. Quantos passos por minuto você tá? Você sabe? Não sei. Não sabe? A gente vai discutir exatamente isso. Um dos fatores que influencia muito é a velocidade, mas o tamanho. Você tem quanto, Vini, de altura? 1,82. 1,82. E a Luísa que está segurando a câmera tem quanto, Luísa? 1,58. 1,82, 1,58. Tem diferenças e tem diferença na cadência, na quantidade de passos por minuto. Então, o ritmo, a altura, isso faz diferença na sua cadência e nós vamos responder as perguntas depois da vinheta. Você é o príncipe? Eu? Você sabe... Nossa, mas você tá bonito com esse óculos, príncipe. Tirar? Pode tirar. Assim você pelo menos fala. Eu quero que você responda um negócio. Você sabe qual é a sua cadência na corrida? Quantos passos por minuto você dá? Você tem o seu Garmin aí, né? Tenho. Você sabe? Eu Você olha isso? Ontem eu vi com o Lucas ontem. Quanto foi? 188. 188 passos por minuto? Em que ritmo você estava correndo? 4,50. De pace? Pace. Bom, bom. Você acha que isso é bom pra você? É bom. Se sente confortável? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque eu acho que do jeito que eu tô voltando agora, acho que é rápido. Rápido? Não, mas eu falo assim, é confortável a cadência? Não. Não atrapalha? Se sente bem correndo nesse ritmo assim, com essa passada? Porque lembra que você dava uns passos mais largos? Isso. O comprimento da passada, a gente falou para você tentar diminuir um pouquinho por causa das dores na canela. Exatamente. Nessa canela aqui de príncipe. E um pouco no quadril. E agora você está sentindo? Fez essa alteração, essa Mas correção. você melhorou? Melhorei bastante. Tô sem dor nenhuma. Nenhuma dor? Nenhuma. Cara, isso é fantástico. Tá aumentando agora a quilometragem, né? E aí você fica feliz? E a princesa fica feliz também? Vai lá se trocar, vai fazer o trabalho de fortalecimento e eu vou falar para vocês agora em detalhes sobre cadência na corrida. Isso aqui tá parecendo uma festa, gente. Olha a quantidade de gente que tem ali, ó. Temos Stephanie, Vini Tubarão, que apareceu no vídeo aí que vocês vão procurar, a Amanda, Maia, a chefa. Olha que bagunça meia. Quer café? Essa mesa é bagunçada assim, gente, porque a gente trabalha aqui, entendeu? A gente não fica enganando ninguém, não. A gente trabalha, né, Vini? Trabalha? Com certeza. Com certeza. E vai sair alguém aqui dessa porta daqui a pouco. Quer ver só? 1, 2, 3. Quem saiu aí? Luísa! E tem mais gente. Tá faltando o Lucas aqui, tá faltando a nova elementa. Você foi o novo elemento, agora tem a nova elementa. A gente vai apresentar ela para vocês logo aí. Tá, mas vamos uma pergunta, estou enrolando demais aqui. Vamos lá. Já até chamei o príncipe para participar do vídeo aqui, viu, Stephanie? O príncipe está feliz, que está sem dor, está correndo bem, isso é muito bom. Vamos lá. Reginaldo Castro pergunta: sabemos que a cadência em trilhas, subidas, descidas varia muito. Gostaria de saber se em terreno plano podemos variar a cadência para descansar e baixar a frequência cardíaca, ou temos que tentar manter sempre a mesma cadência. O Reginaldo, na verdade, faz uma pergunta afirmando. Ele afirma aqui que podemos variar a cadência para descansar. Descansar? Reginaldo, não seria bem isso. Se você quer fazer menos esforço, você precisa diminuir o ritmo da sua corrida. Consequentemente, você vai diminuir o ritmo da sua cadência. Você pode manter a mesma velocidade e mudar a cadência? Pode. Isso é mais difícil você fazer isso no local aberto. Se for na esteira, como vocês viram aqui o pessoal correndo, a gente consegue fazer isso. Então a gente coloca a pessoa a correr 10 km por hora, um pace de 6, e a gente vai dar comandos para que aquela pessoa diminua e aumenta o ritmo da corrida dela. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Espere aí que a gente já volta. Gente, então estou aqui com o meu príncipe e vamos mostrar para vocês, com a mesma velocidade, a gente faz cadências diferentes. Então o que nós vamos fazer, príncipe? Príncipe Eric, da princesa Laura. A gente vai fazer primeiro o que você fazia anteriormente, quando você tinha dor lá na canela e no quadril. Tá. Aí depois o segundo comando, eu não vou mexer na velocidade, o segundo comando você vai... É o nosso bebedouro aqui, viu, gente? Ele tem um motorzinho por causa da pressão da água.
no segundo comando você vai fazer o que você está fazendo hoje, tá bom? E a gente vai observar aqui a diferença da cadência dele. Então vamos lá, 10 km por hora, que é um pace de 6, e corrida normal que você fazia antes. Muito bem, vocês viram aí, não estamos mudando nada, corrida normal que ele fazia antes da gente fazer alguns ajustes e o trabalho de fortalecimento com ele. Agora, Príncipe, eu não vou lá mexer na esteira, viu gente? A velocidade é igual, o pace é de 6, agora faz a cadência que você está fazendo agora. Muito bem, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui nos comentários e dizer para mim se vocês perceberam a diferença das cadências. Mesma velocidade, cadência diferente. Príncipe, obrigado, viu? Valeu. Maravilha. E o cara perdeu quantos quilos, mano? 3. Perdeu 3 quilos, tá fazendo dieta direitinho com a Mari. Ô, Reginaldo, se você quer descansar, você precisa diminuir o ritmo, consequentemente a cadência vai ter que diminuir junto. Não dá para você ter uma cadência muito alta com ritmo, né, um pace alto também, ou seja, correr mais lento. Isso não dá. Você quer gastar menos energia, lógico, a gente precisa ter uma eficiência mecânica boa, mas a gente precisa correr num ritmo mais fácil, mais tranquilo, tá? Ou temos que tentar manter sempre a mesma cadência. A cadência, se o terreno está plano, o ideal é que você varie o mínimo possível. Quanto menos você variar, mais você se torna econômico, tá bom? Ela também pode ser mudada de acordo com a distância? Não. Distância, não. Tá? Pode ser mudado com a distância em uma situação de você estar se cansando mais. Aí muitas vezes a gente vê uma alteração nesse padrão de cadência. Tá? A pessoa muitas vezes ela passa a aumentar a amplitude da passada e diminuir a quantidade de passos. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais detalhado ali para vocês poderem entender um pouquinho melhor com relação à amplitude e a cadência, né? A quantidade de passos por minuto. Vamos na pergunta do Raimundo Ferreira, lá de Portugal. Viva, Mestre Lu! Viva, Raimundo! Todo mundo, viva! Viva! Isso aí, hein, Raimundo? Você é o cara, hein? Vale a pena treinar para corrermos com uma cadência mais elevada? A cadência, ela é individual, tá? Então, nós temos a altura influenciando, nós temos condição física influenciando da pessoa, nós temos que mais? Ritmo, ou seja, a velocidade com que você corre. Filhote de grilo, nosso sub-3 aqui, ele tem uma cadência correndo a um pace de 4 minutos por quilômetro, e eu vou pegar um treino dele aqui enquanto eu falo com vocês, e eu vou mostrar para vocês a cadência dele. A cadência dele é atípica, gente. Por quê? Porque ele é econômico. Para ele ter uma cadência alta, que todo mundo fala, o 180 é regrinha, para ele chegar nessa cadência, ele tem que correr forte, viu? Forte. Forte mesmo. Vamos ver aqui o Lucas. Tá? Eu vou pegar aqui, eu vi que essa semana ele fez um treino mais fortezinho. Quer ver? Vamos pegar aqui. Ó, temos aqui um treino de 8 quilômetros dele, e ele com a cadência de 169, tá? Vou mostrar aqui no Garmin dele, a gente vai abrir no Garmin dele, tá aqui, ó. É isso aqui, ó. Uma cadência de 170 passos por minuto. Mas a cadência dele variou pouco durante esse treino de 8 km. A máxima identificada foi 179, a média foi 170, foi 170. E o Lucas tem essa característica, ele não tem, dificilmente ele atinge os 180 nesses ritmos leve, moderado, tá? Ele vai atingir 180 lá nos treinos de tiro, nas provas mais curtas,
É essa a característica dele, tá? Ele é muito leve, ele tem muita potência, a amplitude da passada dele é larga, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, vamos ver se tem amplitude aqui, ó. Nessa cadência de 170 passos por minuto, a amplitude, né, a distância do pé direito com o pé esquerdo, é de 1,334 m. É bastante. Eu, por exemplo, hoje corri 5 km, um pace de 5,30 e pouquinho. A minha cadência média foi 179, quase 180 passos por minuto. E a amplitude da minha passada foi de 1 metro, gente. Olha só. Ou seja, a minha velocidade também era muito mais baixa do que ele, né? O pace mais alto. Mas a minha amplitude é de 1 metro e com a cadência de 180. Então, a altura, a condição física influencia, o ritmo que você está correndo. Todos esses fatores influenciam. Então, o Raimundo fala, se vale a pena corrermos com a cadência mais elevada? Depende o caso. O caso do Eric, por exemplo, que estava sofrendo com dor no quadril, com dor na canela, a gente fez com que ele diminuísse a amplitude da passada, aumentasse um pouquinho a cadência, e isso a gente conseguiu ver lá no relógio dele, no Garmin dele, e junto com o trabalho de fortalecimento, sumiram as dores que ele vinha tendo, tá? A gente percebe que quanto mais a pessoa dá essa passada larga, com a menor cadência, ela flutua mais, ela tem uma fase aérea mais, com mais tempo. E isso pode, não é uma regra, pode ser um fator para desenvolver as dores ali na tíbia, né? A famosa canelite, dor no quadril. Então, beleza, tá respondido aqui, né, Raimundo? Aí o Raimundo ainda tem mais pergunta. A outra pergunta, qual a relação de cadência com o desgaste, desperdício de energia? Aí, o Lucas, por exemplo, é uma pessoa que ele é muito econômico. Então, a gente não pode olhar apenas para o número da cadência, a gente tem que olhar no geral. O Lucas, quando a gente olha ele correndo, e seria até legal ter filmado ele aqui, mas quando a gente olha o Lucas correndo, a gente vê uma leveza. Então, aquela pessoa que você vê correndo, você fala assim, nossa, mas como ela corre leve, né? Parece uma pena. E ele é assim, mas a cadência dele não é elevada. A cadência na corrida moderada, fácil, moderada, não é uma cadência que todo mundo carga a regra do 180. E, por sinal, essa regra do 180, a primeira vez que eu vi, que se fala muito, mas faz tempo que eu vi em 2013, gente. Foi com este livro que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Fórmula de corrida de Jack Daniels, né? Fórmula de corrida de Daniels. Esse livro, na página 125, e o Vinícius leu aqui hoje, ele traz um espaço aqui falando de frequência de passada, um passo à direção certa. O que ele fez? Ele foi nas Olimpíadas de 1984 em Los Angeles e começou a observar, ele e a mulher dele começou a observar os corredores de pista. Atenção, corredores de pista em Olimpíadas de 1984. Não é pangaré igual a gente, tá? Corredores bons, elite, Olimpíadas. E ele começou, junto com a mulher dele, de forma manual, a contar os passos médios dos corredores. E o que ele chegou? Um número de 180 passos por minuto para um ritmo de atleta olímpico. E daí a gente não pode querer reproduzir esta informação no nosso dia a dia. A gente tem que ver caso a caso, como eu falei para vocês aqui, a questão do Eric. Em alguns casos, fazer esses ajustes é importante para que diminua o estresse, né, na musculatura, no osso, e você tem ali uma mudança que faça realmente sentido para você. Quem está correndo sem dor, não tem nada recorrente, não deve se preocupar com isso, deve observar se quando você corre mais rápido ou mais lento, se você tem alteração nesse padrão de passos por minuto e comprimento da passada. Beleza? Quanto a desperdício de energia, para ser econômicos, a gente precisa que esse comportamento de mudança de velocidade, de pace, realmente se concretize. Se qualquer tipo de ritmo que você faz, a cadência é sempre a mesma, só muda a amplitude da passada, vamos ficar atentos. Uma das coisas que eu observo quando tem um relógio como o Garmin, o que é? Quando a pessoa vai fazer um treino de tiro ou vai correr mais rápido, se ela realmente
ela aumenta a cadência, ou se ela mantém a cadência e aumenta a amplitude da passada, ou se ela aumenta a amplitude da passada e diminui a cadência. Aonde eu fico mais atento? Aonde diminui a cadência e aumenta a amplitude da passada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela pode estar sofrendo mais impacto, absorvendo mais carga em cada passada. Isso pode, não que vai, pode gerar uma lesão futuramente se ficar de forma recorrente. Pode, não que vai, viu, gente? Beleza, bom, aí o Raimundo continua. Para o mesmo pace, quando corro com a cadência mais elevada, tem uma menor oscilação vertical. Sim. E um menor tempo de contato com o solo. Sim, também. Isso a gente consegue observar nas métricas do Garmin, tá bom? Gente, então vamos lá. Para a gente fechar o vídeo de hoje, a gente vai fazer o seguinte. Cadência, certo? Que é os passos por minuto. Passos por minuto. Amplitude da passada, né? Ou comprimento da passada. Vamos colocar aqui comprimento da passada. Ó. E daí nós temos a oscilação vertical. Opa, é vertical aqui, tá, gente? Ok, então esses 3 pontos são os pontos que vocês têm que observar para quem tem Garmin, para quem tem Polar. Polar, por exemplo, ele marca do lado direito, dá um toquinho. O Polar marca lado direito e lá é só um lado, você tem que duplicar o valor do Polar. No Garmin não tem isso. Então vocês têm que ficar atentos a esses valores, tá? Quando esses valores vão mudar? Se você corre, se o pace estiver mais baixo, né? Ou seja, você correndo mais rápido, o que a gente espera da cadência? Vinícius, você que está aí, o que a gente espera? Quando o pace está mais baixo, quando você está correndo mais rápido? Que ela aumente. A gente espera que a cadência aumente, os passos por minuto, tá? Então, pace mais baixo, correndo mais rápido, a gente espera uma cadência um pouco mais alta. O que a gente espera do comprimento da passada, Vinícius? Aumente também. Tá, vamos lá. Pode ser que o comprimento da sua passada aumente pouco ou não aumente, e a sua cadência aumente. Então, esse comportamento não é uma regrinha, mas é para você observar. Então, a gente vai ter que observar se ele aumenta ou diminui, e nós vamos ter que observar comprimento da passada. Se você correr mais rápido, pode ser que mantenha o comprimento da passada, mas aí a gente espera que a cadência aumente. Porque não tem como você correr mais rápido se não tiver uma alteração nessas variáveis, certo, Vinícius? Então eu estou correndo mais rápido, mas a minha amplitude da passada não mudou, manteve-se igual aqui. O que eu espero da cadência? Eu espero um aumento da cadência, da quantidade de passos por minuto. Mas vamos dizer que se você está correndo mais rápido, você manteve a mesma cadência, o comprimento da passada tem que mudar. Ele tem que ser um pouquinho mais alto, porque senão você não vai correr mais rápido, ok? Então é isso. Se eu corro mais rápido, com a cadência mais alta e com o comprimento da passada um pouquinho maior ou se mantendo, a oscilação vertical normalmente ela vai diminuir um pouquinho. Vai diminuir. Então, o que eu recomendo para vocês? Observem principalmente esses 3 pontos nas diferentes intensidades. Aí vocês vão ter todas as respostas. E vocês podem colocar até numa planilha para quem é mais organizado. Tá bom? Acho que é isso.